Olá amigo, mais um vídeo aqui sobre o Gradiente CD5500. Eu já fiz um outro vídeo mostrando essa tabela aqui, que é um levantamento que eu estou fazendo de quantos volts a gente precisa para tensão de bias para cada tipo de fita, então para fita de ferro, de cromo e de metal, tá? Então, mais ou menos definindo aqui a fita de ferro, né, a gente mais ou menos sabe das outras aqui, né? Então, para 85 kHz eu já fiz esse levantamento, né? Então deu mais ou menos entre 11 e 12 volts, né? Onde teve o melhor compromisso entre distorção e nível de sinal, né? Então eu pretendo fazer agora um levantamento de qual é o melhor nível de tensão para 100 kHz, ou seja, fazendo um upgrade de frequência aí no sistema de bias do Gradiente CD. Então esse equipamento que está com a cabeça original, e eu vou fazer esse levantamento para saber mais ou menos se a gente consegue operar ele em 100 kHz, né? Então quando a gente mexe na frequência, a gente acaba baixando o nível de bias, né? Então toda vez que se mexe na frequência tem que se reajustar o bias, né? Então eu vou fazer esse levantamento novamente agora para 100 kHz. O anterior foi para 85 kHz, né? Frequência original. Então quanto mais alta for a frequência do bias, né, mais perfeito fica a gravação, né? Então, não que 85 seja insuficiente, né, mas 100 kHz é melhor, né? Então é um upgrade, digamos assim, né? Então eu vou deixar o aparelho gravando, né? E conforme ele for gravando, né, isso aqui é o contador, né, o counter, eu vou ir aumentando a tensão de bias, né, até chegar em 16 volts, né. E depois a gente analisa o que vai sair do equipamento, né, para ver qual é a melhor relação entre tensão de saída e distorção harmônica, tá. Para 85 kHz eu fiquei aqui em dúvida entre 11 e 12, tá? Eu primeiramente elegi 11, mas acho que 12 fica mais adequado, tá? 12 iguala praticamente a tensão de saída dos dois canais e a distorção harmônica fica bem interessante, tá? Fica 0,92 nos dois canais. Então deixei 12 volts. Eu fiz o levantamento para o cromo também, tá? Então, se a gente pegar 12 e colocar 50%, né, a gente chega em 18. Então deu bem certinho, foi aqui mais ou menos em 18 volts que eu obtive o melhor rendimento, tá? Então, a distorção ficou bem baixa e o nível de saída ficou igual nos dois canais, né? Então agora eu vou fazer isso para 100 kHz, tá? Então eu vou cortar aí, depois eu volto com a planilha. Então eu vou iniciar a gravação com o sistema de bias em 6 volts, tá? E a gente vai acompanhando aí e eu vou gravar toda a fita, né, e vou subindo a tensão até 16 volts, tá? Então eu já estou aqui com a fita preparada, tá? Vou zerar aqui o contador, né? Então na região do 0 ali, né, vai ser os 6 volts, depois quando eu trocar para 10 eu vou subir para 7, né? E assim por diante. Então vou dar play aqui, né? A gente já começou a gravar, né, a fita. Então aí tá a tensão de bias, tá? Eu estou tomando ali nos pontos onde aparece a tensão de bias, né? Então 6 volts. Agora, assim que o contador aqui trocar para 10, né, eu já aumento para 7, tá? Então, tá trocando para 10, vou aumentar para 7 volts, tá? 7 volts. E o outro canal, sete volts, tá? Então agora daqui a pouquinho vai trocar para 20 aqui, né? Então vou aumentar para 8 volts. Tá?
Isso aqui é a fita de ferro, tá, que eu tô gravando. Então 8 volts, né? Agora em seguida vai mudar para 30, né? Então, mudou para 30, agora eu vou aumentar para 9 volts de bias, tá? O outro canal, 9 volts de bias, né? Agora em seguida vai trocar para 40, tá? Não sei se dá para ver ali o contador. Tá. 40, então a gente vai para 10 volts de bias. Tá? Um canal. E agora o outro. Né? Então aqui a gente está indo já para os 50 no contador. Então 50, né? Vamos para 11 volts de bias. Tá? Os dois canais com 11 volts de bias. Tá? Então já estamos chegando em 60, né? A gente vai para 12 volts de bias. Tá? Então, 12 volts. Volts nos dois canais, tá? Então a gente vai para 70, né? Vai ser 13 volts. Tá? 13 volts. Então, agora a gente vai para 14 volts de bias, tá? Passei um pouco. (14 volts de bias, tá? Agora a gente vai para 90. Então 90 são 15 volts de bias que a gente vai aplicar. Passei um pouco. Fica cada vez mais difícil acertar a tensão. Então agora a gente vai para 100 e vamos aplicar 16 volts de bias, tá? Então, vamos lá, 16 volts. Bom, foi 16.4, mas tudo bem. Então aqui a gente chega no 110 aí e a gente acaba aí o teste, né? Stop. Bom, agora eu vou dar play, né? Nesse trecho da fita, né? Vamos ver aqui como é que vai se comportar aqui os medidores, né? Aqui mais ou menos começa o teste. No 0, né, começa o teste. E agora vem a parte chata, né? Eu vou anotar esses valores todos aí, né? Então aqui começou o teste, ó. Então aqui equivale a 6 volts, né? Eu vou anotar essa distorção, né, na folha e essa distorção. E vou anotar essa tensão e depois essa tensão, né? E eu vou ir anotando aqui e depois a gente pega o resultado, tá? Como eu tenho que
avançar a fita e voltar várias vezes para conseguir ler os 4 medidores, né? Eu vou interromper o vídeo e vou suprimir essa parte, né? Porque ela é muito chata de fazer, ainda mais com a câmera na mão, né? Então os ponteiros mudam, né, com bastante frequência aqui, né? Então não dá para mim filmar e anotar, escrever ao mesmo tempo, tá? Então eu vou interromper o vídeo aqui e depois eu volto com essa parte aqui preenchida, tá? Então até mais. Bom, então voltando aqui, né, completei a planilha, né, anotei todos os valores, né, conforme eu dei play aqui, né, então eu retrocedi até o 0, né, então até aqui mais ou menos, tá. Então, nesse ponto aqui começa a gravação, né, a partir desse 0 aí, né, e aí o sistema de medição aqui me trouxe as distorções, né, então iniciou com a distorção bem alta, né, um canal estava com distorção de escala de 10, 6% praticamente, né, e outro canal com mais ou menos 3%, tá? Esse aqui 3% de distorção, né? E aí conforme a fita foi passando, né, eu fui anotando aqui os valores, né? Fui lendo aqui nos medidores, né, distorções e tensões, e fui passando aqui para o papel, né? Então o resultado é esse aqui, né? Agora a gente vai dar uma analisada aí para 100 kHz, tá? Então o circuito de bias desse equipamento é muito bom, ele deu conta, né? Porque quando a gente aumenta a frequência, a tensão de bias diminui um monte, né? Então os trimpotes lá tem que dar range, né, para a gente conseguir subir a tensão novamente, né, sem que os trimpotes, que termine o curso dos trimpotes, né? Então eu consigo colocar 100 kHz e reajustar os trimpotes de ajuste de tensão de bias para ferro, né, para fita de ferro, até 16 volts, ou seja, eu passei, né, os trimpotes eles têm um range bem grande, eles vão bem mais do que isso aqui, eles vão a 30 volts mais ou menos, então eles conseguem compensar, né, o fato de que eu aumentei a frequência e a frequência fez com que caísse as tensões, né. Então analisando aqui, a gente começou com um bias de 6 volts, né, porém 6 volts ele causa uma distorção de 3% em um canal e 6% em outro, né, a tensão de saída fica desparelha, né, então fica 300 mV num lado e 210 no outro, né, então esse quadro aqui eu risco fora, né, só lembrando que o que a gente procura é esse ponto aqui, né, desse artigo aqui da BASF, né, então é o ponto que não tem a maior tensão, né, um pouco depois, e é o ponto onde não tem a menor distorção, tá? A menor distorção é aqui, é um pouco antes, né? Então esse aqui é o lugar certo do bias, tá? Então vamos ver aqui, ó. Aqui a gente teve 1.7 de distorção e 1.2, né, com 7 volts de bias, né? Então vamos riscar fora também, né? Tensão alta e disparelha, né, 305 mV e 250 mV, né, então muito disparelho. Aqui com 8 volts de bias, a gente teve 1.2 de distorção e 2.3, né, muito alto, e a tensão nos canais disparelha, 305 mV e 275 mV, né, então tiramos fora esse aqui. Próximo aqui a gente tem distorção disparelha também entre os canais, 1.1 e 1.7% de distorção, né? Tá fora, e sem contar que a diferença entre canais foi de 305 mV para 275 mV, ou seja, tá disparelho, né? Próximo, tensão de bias aqui, 10 volts, né? Então a gente tem 1% de distorção em um canal e 1.2 no outro, tá interessante, né? E a tensão de saída
do sistema foi de 295 mV e 275 mV. Então está um pouco disparelho ainda, né? Então vamos cortar fora esse aqui também, tá? Aqui já começa a ficar interessante, ó. 0,88 de distorção e 0,95% de distorção, né? E a tensão de saída 294 mV e 288 mV, né? Então aqui a gente tem uma relação interessante, tá? Vamos começar agora aqui de baixo para cima. A gente já está chegando numa região interessante aqui, né? Aqui embaixo a gente tem 0,88 e 0,82 de distorção, né? Então a distorção mais baixa em um lado, né? E a tensão de saída muito baixa. Notem que baixou demais, ó, 240 mV, né? Para 250, né? Ainda está disparelho. Então vamos cancelar esse quadro aqui também. Com 15 volts a gente teve 0,88 de distorção e 0,84, acho que está escrito aqui, né? Porém a gente, no caso, é uma distorção muito baixa, né? 0,84 é baixa, a gente não está procurando lugar de menor distorção, a gente está procurando um meio termo entre distorção e tensão, né? Então aqui está meio baixa a distorção ainda, e aqui tem diferença entre os canais, ó, 240 para 260 mV de saída, então vamos cortar fora também esse aqui. 200 para 14 volts de bias, tá? A gente tem distorção igual nos dois canais, 0,85 e 0,85, né? Uma distorção baixa, né? E um pouquinho de diferença entre os canais, tá? 260 mV e 270 mV, tá? A gente está com uma distorção aqui muito baixa, né? A gente não está procurando a distorção mais baixa que tem, então vamos cancelar isso aqui também, tá? E aqui tem um pouquinho de diferença entre canais. Agora a gente ficou com 3 quadros interessantes aqui, tá? Um quadro onde a tensão está muito, digamos, tá baixando, né? Não é a mais baixa de todas, né? Tem mais baixa, mas ela, em relação à de cima, ela baixou um pouquinho, né? As distorções estão iguais, então tá interessante esse quadro aqui, tá? Tensões iguais, né? E distorções iguais, aqui tá muito interessante, 13 volts, tá? Mas vamos dar uma olhada no 12 volts aqui, né? Que é mais ou menos onde deu para 85 kHz, tá? Então de repente não faz diferença a gente aumentar a frequência, a gente tem que deixar as mesmas tensões de bias, tá? Então se a gente mexe aqui na frequência de bias, a gente tem que automaticamente reajustar a tensão de bias, né? Porque ela vai cair, então a gente tem que reajustar para as tensões ideais, no caso aqui. Que eu estou chegando entre 11, 12 e 13 volts, tá? 11 volts aqui, ó, a gente tem uma distorção diferente entre os canais, tá? E uma diferença relativamente, não é muito grande, mas comparado com esses aqui a diferença está maior, né? Então vamos cancelar aqui o 11 volts, tá? E agora a gente ficou entre o 12 e o 13, tá? Vamos dar uma olhadinha como é que foi para 85 kHz, tá? O 12 e o 13. 0,90, 0,85, 275, 265. Olha, aqui realmente para 85 está melhor o 12, tá? E aqui, deixa eu ver. Eu acho que a gente pode até, né, já que deu 12 para 85, né, considerar isso, né, e também adotar 12 para 100 kHz. Então, tanto para 85 quanto para 100 kHz, talvez o ideal seja 12 ou 12,5 volts, né. Então, notem aí que talvez, como eu fiz de 1 em 1 volt, né, mas isso também não faz muita diferença, tá.
Então aqui, ó, eu vou adotar também o 12 volts para 100 kHz com a cabeça SA, tá? Então fica meio que um padrão, né? A gente adotar isso aí. Então é isso, né? Esse foi o resultado do teste aí, né? Com os medidores de torção e medidores de tensão. Então a gente consegue aí chegar numa relação boa entre distorção e tensão de saída, né? Então o ponto ótimo, conforme aqui esse artigo da BASF aqui, o boletim técnico da BASF, tá? Então, creio que é isso aí. Então é isso aí. Um abraço.